O cenário muda e Fenel entrega um envelope para Penélope dizendo que a carruagem já está pronta e que dentro do envelope tem um cheque em branco enviado pelo Duque. Já faz um tempo que não sai, então ele quer que você relaxe e aproveite o passeio. Penélope então diz: Pai, enquanto pensa que isso é por causa do que aconteceu ontem, afinal se ele soubesse que eu estou indo, depois de ter armado a maior cena no campo de treinamento jamais me daria uma coisa dessas. Penélope então pede que Fenel diga ao seu pai que ela está muito agradecida. O mordomo se curva e diz: Claro, tenha um bom dia, senhorita Penélope. A protagonista logo levanta a mão e Iclis olha confuso. A mulher então sorri e diz: Tolo, essa é a hora em que você tem que agir feito a escolta de uma senhorita. O homem então fala: Mas eu sou um escravo, e a mulher rebate dizendo: Não, não é, você é minha escolta agora. Com a mão estendida a prota pergunta: Então o que você acha que deveria fazer agora? Iclis a olha surpreso e depois sorri. Ele pega a mão de Penélope e se curva como um autêntico cavaleiro, mesmo que desajeitado. Fenel olha para a situação surpreso enquanto pensa que precisa ensinar o jovem o jeito certo. Voltando a Iclis, ele encara a protagonista com um olhar intenso e diz: Por favor, pise na minha perna para subir na carruagem, mestra. A cena então muda e dentro da carruagem Penélope olha de lado enquanto Iclis pergunta: Por que você não procurou por mim por todo esse tempo? A prota então questiona se ele ficou magoado e o jovem diz que ela tinha prometido. Penélope então pergunta o que tinha prometido e Iclis responde: Você disse que me visitaria com frequência, como recompensa por eu treinar arduamente. Com a mão no queixo a protagonista pensa: Ai, eu quase esqueci o motivo para não ter ido procurar ele, a memória daquele dia chuvoso, o terror que eu senti. Voltando a Iclis, ele diz que esperou pela sua mestra todos os dias. Penélope então bate com os dedos na carruagem e diz: Porque não tinha sentido, você mentiu para mim, Iclis. Totalmente surpreso, o homem pergunta: Como? A protagonista então acaricia o seu rosto e fala: Você disse que definitivamente não havia ninguém lhe maltratando, mas você tem muitos hematomas no seu lindo rosto. Com isso o homem vira o rosto para o lado e diz: Naquele tempo, realmente não acontecia nada disso. Penélope apenas sorri e pensa: Oh, acho que isso não é verdade. Ele estava balançando a espada como se fosse matar alguém. Impossível que nada tenha acontecido. Quanto mais eu olho para ele, mais eu acho que ele não tem os modos de um nobre. A protagonista então fala: Mesmo assim, você não me informou nada sobre coisas como as que ocorreram hoje, por isso a recompensa é inválida. Iclis tenta falar, mas a prota põe o dedo na sua boca e faz um som de silêncio. Sorrindo então ela fala: Nós estamos indo em um passeio para eu poder te dar outra recompensa. Então pare de choramingar e espere um pouco. Com essas palavras Iclis olha para o lado cabisbaixo. Surpresa com a reação do homem, a protagonista pensa: Quantos anos Iclis tem? Agora que penso nisso, ele tem cerca de 17 anos de idade, provavelmente é a mesma idade da Penélope, mas atualmente tenho 20 anos, então estou tentando seduzir alguém mais jovem. Então por que será que sinto que sou eu quem está sendo seduzida aqui? O cenário muda e eles chegam na loja onde são recepcionados por um homem que diz que lá, eles vão encontrar as melhores espadas do Império. Não temos somente espadas, mas também todo tipo de armas raras. Basta me dizer se quiser algo. Penélope diz que quer ver as espadas de madeira primeiro, e então o homem fala: Claro, elas estão por aqui. Venha comigo. A prota então diz para Iclis vir junto dela, já que o homem estava para trás parado. Olhando as espadas, a mulher pergunta se o jovem se interessou por alguma, mas olhando para cima Iclis diz que não tem certeza. Penélope então pergunta se ele não gostou de nenhuma, mas o homem responde que não é isso. Elas parecem exatamente iguais às que tem no campo de treinamento, eu posso usar aquelas de lá, mestra. O vendedor então fala que isso é impossível, alegando que as espadas de madeira dele são boas o suficiente para competir com uma espada real. Penélope então fala: não tem jeito. Ela aponta de um canto para o outro de onde as espadas estão expostas e diz que vai levar todas elas. Até, lá mande todas para a mansão Eckhart.
Será bom comprar as mais rígidas, para não quebrarem com facilidade. Enquanto Penélope continua a falar, Iclis e o vendedor a observam comicamente, já que ela está sendo bem extravagante. Penélope então diz que a próxima coisa é uma roupa de treinamento. Com isso a cena muda e vemos Iclis vestido com uma delas enquanto a protagonista fala que não está nada mal. Ela pensa que com essa altura e esse rosto ele fica bem nessas roupas e com isso pergunta: "Bem, você gostou?" O vendedor ao fundo começa a falar um monte de coisas dizendo que está perfeito e tal, mas Iclis ignora e olhando para Penélope ele pergunta: "E a mestra? Você gostou dessa roupa?" A prota então sorrindo responde: "Eu escolhi de acordo com o meu gosto. É claro que gostei, mas eu estou perguntando se você gostou deles." Iclis. Com isso o jovem fala: "Se você gostou, eu também gosto." Sorrindo contente Penélope diz: "Sério? Então, envie mais 3 desse de cada tipo." O vendedor fala que irá os enviar imediatamente e a prota diz: "Agora vamos comprar uma espada real." Nesse momento Iclis fala: "Mestra, isso para mim já é o suficiente." Surpresa, Penélope pergunta como. Enquanto o vendedor grita comicamente dizendo que a espada é a coisa mais importante quando falamos sobre cavaleiros. A protagonista então pergunta: "Você precisa ter uma espada, será que isso incomoda você?" Iclis então responde que não é isso e diz: "Eu acho que nunca vou ter a oportunidade de usar uma espada de verdade. Eu não quero manter um presente que a mestra me deu para nada." Com isso Penélope fala: "Por que não teria oportunidade para usá-la? Quando seu treinamento básico de esgrima acabar, você vai ter que usar uma espada de verdade de qualquer jeito." Com isso Iclis então fala: "Porque sei que um escravo de uma nação derrotada nunca poderá se tornar um cavaleiro."